E aí, pessoal? Já pensaram que dá para prever a trajetória de uma bola de basquete? Ou até descobrir o preço certinho a que dá o maior lucro para uma empresa, usando só uma equação? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa ferramenta super poderosa, a função quadrática. A resposta para tudo isso está naquela curva que todo mundo conhece, a parábola. E a matemática por trás dela, olha, não é só teoria de livro não, é uma ferramenta muito prática e a gente vai ver direitinho como usar. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com o básico de funções, depois mergulha de cabeça na função quadrática, decodifica os segredos da parábola e, para fechar com chave de ouro, aplica tudo num problema real. Vamos lá? Beleza, então vamos começar do começo. Antes de falar da parábola, a gente precisa ter certeza de um conceito que é a base de tudo. Afinal, o que é uma função? Pensa assim, ó, uma função é como se fosse uma receita de bolo. Para cada ingrediente que você coloca, a receita te dá um resultado único. Na matemática, a função é exatamente essa regra. Para cada valor de x que entra, só pode sair um único valor y correspondente. É como uma máquina mesmo. A gente coloca um número lá dentro, a função aplica a regra dela, sei lá, multiplica por 2 e soma 1. E pronto, ela entrega o resultado. Simples, direto e o mais importante, sempre previsível. E para a gente falar a língua das funções, tem 3 palavrinhas essenciais. O domínio, que são todas as entradas que a máquina aceita, o contradomínio, que é o universo de todas as saídas possíveis, e a imagem, que é a galera que realmente sai da máquina. Ok, com essa base bem firme, chegou a hora de conhecer a grande estrela da nossa análise de hoje, a função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Essa aqui é a cara dela. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui tem um detalhe importantíssimo. O a tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, o termo x ao quadrado desaparece e aí toda a mágica da parábola vai por água abaixo. Cada um desses coeficientes tem uma missão. O a é tipo o arquiteto da curva. Ele decide se ela abre para cima ou para baixo. O b ajuda a deslocar a parábola. E o c? O C é aquele ponto de partida, onde o gráfico corta o eixo Y. Juntos, eles que desenham a parábola. Certo, mas como essa equação vira um desenho? Ela sempre forma uma parábola. E essa curva, ela guarda vários segredos que a gente consegue descobrir só de olhar para os seus elementos principais. E aqui vai um macete que não tem erro para saber a direção da parábola. É só olhar o sinal do A. Se o A for positivo, a parábola está feliz, com a boca para cima, tipo um sorriso. Agora, se for negativo, ela está triste, com a boca para baixo. As raízes, ou os zeros da função, são os pontos exatos onde a parábola corta o eixo x, o eixo horizontal. Para achar esses pontos, a missão é bem simples. A gente pega a função, iguala a zero e resolve a equação que aparece. E para essa missão, a gente tem uma ferramenta clássica e muito poderosa, a famosa fórmula de Bhaskara. E no coração dessa fórmula está o discriminante, o delta. Pensa nele como uma espécie de oráculo. O mais legal do delta é que ele conta o futuro da parábola para a gente. Antes de fazer qualquer cálculo mais complicado, só o valor dele já diz se o gráfico vai cruzar o eixo x 2 vezes, se vai só encostar nele num ponto ou se nem vai chegar perto. Toda parábola tem um ponto de virada, sabe? Um ponto extremo. Esse é o vértice. Se a parábola está sorrindo, o vértice é o ponto mais baixo de todos, o valor mínimo. Se ela está triste, o vértice é o ponto mais alto, ou seja, o valor máximo. E como a gente acha esse ponto de máximo ou mínimo? A resposta está numa formulinha curta e super poderosa. O x do vértice é menos b sobre 2a. Essa fórmula, gente, é ouro. É a chave para resolver um monte de problema de otimização de um jeito muito rápido. E já que falamos em otimização, vamos para a prática. Vamos ver agora como esse tal de vértice ajuda a gente a tomar a melhor decisão possível num cenário de negócios. A situação é um clássico. Um fabricante precisa decidir o preço de um produto. Se o preço for alto demais, pouca gente compra. Se for baixo demais, o lucro some. E aí, qual é aquele preço perfeito que vai maximizar o ganho? Bom, depois de estudar o mercado, a empresa descobriu que a relação entre o preço X e o lucro LX é descrita por essa função quadrática aí. Nossa meta, então, é achar o valor de X que faz esse lucro ser o maior possível. E é aqui que a teoria e a prática se encontram. Olha só para a função. O coeficiente A é -1.
é negativo. Isso quer dizer o quê? Que a nossa parábola está triste, com a concavidade para baixo. Logo, o vértice dela é exatamente o ponto de lucro máximo que a gente está procurando. A solução está bem na nossa frente. E quando a gente aplica a fórmula do vértice nessa função, a gente encontra o preço ideal, R$ 12,50. É esse o número. Esse é o valor que garante o maior lucro possível. Simples assim. E no fim das contas, o grande segredo é esse. Dominar a função quadrática não é só decorar a fórmula. É ter um atalho, uma carta na manga para resolver questões complicadas, principalmente em provas, de um jeito rápido e com muita confiança. Então, fica aí a reflexão. Da trajetória de um foguete até o tempo certo para vender uma ação na bolsa. A busca por um ponto ótimo está em todo lugar. A parábola está aí para mostrar que, às vezes, um único ponto pode, de fato, mudar o jogo inteiro.